A poucos dias de comemorar o seu 42º aniversário, Eduardo Vítor Rodrigues prepara-se para apresentar oficialmente a sua candidatura à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. E vai ser num local muito especial. Eduardo Vítor Rodrigues, dia 23, é disso que falamos, nas Cabos Ferreira, já vai apresentar oficialmente a sua candidatura. Curiosamente, o local onde Luís Filipe Menezes apresentou a sua última recandidatura. O senhor já o disse algumas vezes, ser o herdeiro de Luís Filipe Menezes. Por isso, apresenta lá a sua candidatura? Não, não é essa a razão, é uma mera coincidência. É um espaço muito agradável, em pleno centro histórico de Vila Nova de Gaia, com toda a carga simbólica, social, económica que são as caves de vinho do Porto e o papel do vinho do Porto na economia gaiense. Agora, não deixa de ser verdade aquilo que diz, não tendo nada a ver com a escolha do espaço, mas que já referi várias vezes que de facto encarno de alguma forma um legado de herança relativamente à gestão do Dr. Menezes e que, do meu ponto de vista, se explica muito facilmente. Se eu, que enquanto vereador do Partido Socialista neste mandato consegui articuladamente com a maioria municipal e com o Dr. Menezes baixar o IMI em Vila Nova de Gaia, baixar a derrama, isentar as instituições que tratam com os cidadãos deficientes da utilização das piscinas municipais, retirar da fatura da água das IPSS a taxa de resíduos sólidos, entre muitas outras coisas. Se eu consegui fazer isto no contexto municipal, estando em minoria, não sou o representante de um legado de trabalho feito nestes últimos 4 anos, bem, não há de ser quem vem de Viana do Castelo, passando pelo Parlamento Nacional à espera de ir para o Parlamento Europeu, que o vai fazer. E, portanto, eu estou absolutamente persuadido de que neste mandato, como aliás aconteceu no meu mandato enquanto Presidente de Junta de Freguesia, neste mandato ficou vincado que há uma experiência e um ganho de endurance político e de conhecimento dos dossiês que vai fazer com que a transição ocorra dessa forma. Nos atos públicos que eu tive a oportunidade de assistir, quando se referiu a Eduardo Vítor Rodrigues, Luís Filipe Menezes teve sempre um alto índice de consideração. Aliás, numa das últimas vezes em que eu assisti, disse mesmo que até ao final do mandato nenhuma decisão municipal seria tomada sem a sua concordância. Sim, mas eu penso que isso é positivo e é importante que ocorra. As pessoas não se distinguem a qualidade das pessoas não se distingue pela sua filiação partidária. E eu penso que o Dr. Menezes reconheceu que o Partido Socialista e a liderança da variação do Partido Socialista Mais do que o Partido Socialista, se calhar Eduardo Vítor Rodrigues. Sim, porque as atividades acabam por depois se pessoalizar muito e a liderança da variação a certa altura confunde-se com a pessoa, como a liderança da Câmara se confunde com o Dr. Menezes, mas esta relação foi sempre uma relação muito honesta. E confunde-se de uma forma muito clara. Como nós sabemos, e há pouco falava de Lula da Silva, que saiu com 80% do apoio dos brasileiros, sabemos que Luís Filipe Menezes teria, há umas semanas atrás, 87% de apoio dos gaienses. Isto significa, sem querer comparar Lula da Silva com Luís Filipe Menezes, embora ambos tenham um cunho popular muito forte, de facto não faria sentido alguém agora vir dizer que o povo não teria razão. Pois, não, eu desconheço esse número em concreto, mas não me surpreenderia. De facto, há um legado de obra, sobretudo, que o Dr. Menezes deixa em Vila Nova de Gaia, que é um legado muito importante, que está acoplado depois a níveis de endividamento que ultrapassam o próprio legado de obra, mas enfim, materialmente é um legado muito importante e contribuiu de forma muito decisiva para dar uma nova imagem, um novo rumo até ao município de Vila Nova de Gaia. Eu não ignoro isso, mas também o que digo é uma coisa muito simples. Nestes últimos 3 anos de mandato, uma parte da popularidade do Dr. Menezes deveu-se claramente a um trabalho e a um conjunto de propostas que os vereadores do Partido Socialista e que eu próprio fiz no contexto da variação e da Câmara Municipal, que foram aprovadas e que depois naturalmente são personificadas nele, são anunciadas
anunciadas por ele, mas que são o fruto de um trabalho de entreajuda. E por outro lado, quem me conhece sabe que se alguém estivesse à espera que eu utilizasse o achincalho político, o bota abaixo, a partidarite doentia para fazer o combate autárquico em Vila Nova de Gaia, bem, quem me conhece sabe que isso era quase impossível. É uma coisa também que se tem notado, e gostaria que comentasse, é que, ao contrário de alguns, no seu combate quase que já ninguém os ouve em Gaia, lembro-me, por exemplo, o Movimento de Cidadãos por Gaia, que luta contra o preço da água há não sei quanto tempo, com razão ou sem razão, não estamos aqui para, pelo menos eu não estou, o Eduardo Vítor estará perfeitamente à vontade para falar, mas que começa a ser uma conversa que não agrada a ninguém, e Eduardo Vítor Rodrigues, numa posição de diálogo, tem conseguido aquelas conquistas que acabou de citar. Olha, talvez isso ocorra porque eu não sou político a fazer política, eu sou um professor e um cidadão a transitar temporariamente pela política. E eu acho que hoje em dia o nível de confiança e de credibilidade da política e dos políticos junto dos cidadãos estão num nível tão baixo que provavelmente nós temos a última hipótese, em outubro de 2013, de provar aos cidadãos que ainda vale a pena confiar na política e nos políticos, sob pena de criarmos condições para uma desconfiança que passa a não ser já uma desconfiança na política e nos políticos e começa a ser uma desconfiança na democracia. E nós temos que fazer essa pedagogia. É evidente que do ponto de vista da notoriedade pública da ortodoxia político-partidária, seria muito mais normal que eu desatasse a criticar tudo e todos, a dizer mal do Dr. Menezes, a criticar tudo e mais alguma coisa. Bom, mas se for para isso que queiram uma escolha qualquer, têm que escolher outro que não eu. Porque eu, enquanto Presidente de Junta e enquanto vereador sem pelouro na Câmara Municipal, dei sempre demonstração muito clara, exceção feita a um pequeno período em que o município esteve mais nas mãos do Dr. Marco António do que nas mãos do Dr. Menezes, mas dei sempre um sinal muito claro de que era possível gerir no interesse dos cidadãos, independentemente da filiação partidária de A ou de B. E isso deixa-me hoje muito tranquilo para dizer que o legado do Dr. Menezes em Vila Nova de Gaia é um legado muito positivo, que deixa alguns aspectos muito negativos que vão ter que ser resolvidos. Eu também herdarei os aspectos negativos para resolver, mas é um legado positivo que os gaienses interpretam como positivo e que eu vou querer reforçar, fazendo aquilo que estava a ser bem feito, se possível melhor, e corrigindo aquilo que estava a ser mal feito, como é a obrigação de quem se candidata a um lugar. O lema da sua candidatura é dedicado a Gaia. Dedicado aos cidadãos. Dedicados a Gaia. Dedicados a Gaia. Porquê? Olha, em primeiro lugar, porque esse é o espírito da minha candidatura, ou seja, embora ela seja uma candidatura que tenha um enquadramento partidário, ela começa por ser uma candidatura de cidadãos que estão muito para além da disputa partidária. Isso significa que é um cidadão que não tem ambições para além de Gaia, é isso? Não, isso significa claramente. Isso é um sinal evidente. É um sinal evidente, e é um sinal evidente que eu quero deixar também, não apenas no subconsciente de quem lê o slogan, mas deixar de uma forma clara, descarada, nos cidadãos. Para mim, Vila Nova de Gaia não é um trampolim político. Eu percebo que haja hoje quem olhe para Vila Nova de Gaia como uma missão de curta duração para chegar ao Parlamento Europeu ou para chegar a Secretário de Estado. Carlos Abreu Mourinho? Eu penso que isso hoje começa a ser evidente. É um candidato que está fora de qualquer lógica partidária interna, que dividiu o PSD de uma forma brutal, que conseguiu a proeza de pôr o CDS a quase romper a coligação, que personifica um discurso radical a todos os níveis, incluindo defendendo aquilo que é indefensável da parte do governo, e depois uma imposição da estrutura nacional do partido, quando na verdade a escolha do Dr. Menezes, enfim, é público e conhecido, não era este candidato, era o Dr. Guilherme Aguiar, que só não é candidato pelo PSD porque a máquina, o peso da máquina político-partidária, a máquina que está a dar cabo dos partidos e da democracia, o peso da máquina político-partidária excluiu o Dr. Guilherme Aguiar. Mas isto quer dizer que o Guilherme Aguiar seria um bom candidato à Câmara de Gaia?
Claro, eu não estou em condições de poder fazer essa avaliação no sentido eleitoralista ou eleitoral do termo, mas claramente Guilherme Aguiar cumpre um perfil que, do meu ponto de vista, é um perfil que se exige neste momento para uma sucessão ao Dr. Menezes e que eu próprio acredito que cumpro também e por isso me disponibilizo ao combate. Um perfil de gaiense, de pessoa empenhada em Vila Nova de Gaia, conhecedor dos dossiês, que não vem fazer nenhum tipo de frete político, nem vem com nenhumas ambições futuras que não seja o serviço aos gaienses nos próximos anos. Acredita que seria isso que o Guilherme Aguiar iria fazer a Gaia? Eu acredito porque ele já foi vereador em Vila Nova de Gaia, já foi presidente de uma empresa municipal, é um gaiense e tinha uma vantagem sobre qualquer um dos outros, é que de facto ele foi o escolhido do Dr. Menezes, enquanto o Dr. Carlos Abreu Mourinho é o escolhido de Passos Coelho e Miguel Relvas. Está-me a querer dizer que, vencendo as eleições em Gaia, sem maioria absoluta, e sendo Guilherme Aguiar candidato independente, fará dele como Guilherme Pinto o utilizou em Matosinhos? Não, em primeiro lugar eu quero dizer que acho que ele não foi utilizado por Guilherme Pinto, ele assumiu um papel político muito importante em Matosinhos, não só na viabilização política e eleitoral interna na Câmara e na Assembleia Municipal, sobretudo na Câmara, de um projeto de gestão autárquica, como ele próprio emprestou ao município de Matosinhos o seu know-how e o seu conhecimento acumulado. Por isso não foi uma lógica utilitarista que aqui esteve em jogo, foi uma lógica de estabilidade e de governabilidade do próprio município. Em Vila Nova de Gaia, eu penso que é evidente para toda a gente que, caso uma maioria não ocorra, que tem que haver um alargado esforço de entendimentos. Mas eu quero dizer uma coisa muito claramente, e tão claramente que tenho consciência de que aquilo que estou a dizer estará a ser gravado e ficará gravado durante muito tempo. É que, mesmo que eu ganhe as eleições pelo Partido Socialista com maioria absoluta, eu farei um esforço para que o Executivo Municipal tenha uma composição com responsabilidades e com pelouros que extravase o próprio Partido Socialista e, portanto, eu estarei muito empenhado em, mesmo tendo uma maioria absoluta, chamar à gestão municipal outros partidos. Portanto, se eu estou disponível para fazer isto num contexto de uma maioria absoluta, coisa que não é muito normal, enfim, tivemos um exemplo em Sintra nestes 2 últimos mandatos, mas não é uma coisa muito normal, muito mais farei se a maioria absoluta não me for conferida pelos gaienses. Fará isso porque é um princípio seu ou fará isso por medo do buraco que a Câmara possa ter? Não, eu penso que quem me conhece sabe que esse seria um princípio que eu adotaria, fruto da minha própria forma de ser e de estar na vida, que aliás não é referida apenas discursivamente, pode ser testada no meu próprio trajeto e no meu próprio passado. Mas é evidente que eu também não escondo que o município vai ter desafios muito sérios nos próximos anos, que têm que ver não apenas com a sua estabilidade financeira, mas têm também que ver com aquilo que vão ser as exigências que vão ser postas a Vila Nova de Gaia. Agora, eu penso que temos aqui 2 opções. Ou fazer uma opção por uma lamúria relativamente ao endividamento municipal, coisa que não me motiva, ou claramente olhar para este legado e tentar resolvê-lo. E eu acho que há formas de resolver, até porque uma parte da dívida da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia resulta de uma legislação não só obsoleta, como injusta no país. Repare que Vila Nova de Gaia tem dezenas de pequenas e médias superfícies instaladas no município que estão a pagar derrama no município de Lisboa, pelo simples facto de, em Portugal, se pagar derrama não em função da massa salarial dos trabalhadores distribuídos pelo território, mas da sede da empresa. Ora, isto faz com que haja aqui uma desigualdade enorme, faz com que a Câmara de Lisboa tenha tranquilamente quase 1.000 milhões de euros de orçamento e a Câmara Municipal de Gaia tenha 100 ou 120 mil euros, criando aquilo que é um processo centralista, injusto, uma lógica desigual no território, um Portugal cada vez mais dual, e isso corrige-se pela reivindicação, pela negociação política e pela capacidade de demonstrar que há necessidade de corrigir aquilo que está errado, e este exemplo da derrama é apenas um de muitos exemplos que
podem trazer ao município nova receita, nova estabilidade e melhor capacidade de resposta aos problemas gaenses. Em escassos minutos, diga-me quais são as suas ambições quando Presidente de Câmara? Em primeiro lugar, as minhas ambições do ponto de vista de gestão são estritamente ambições que têm que ver com os gaenses. Sabe que vai criar muito desemprego em Gaia e vai criar muitos postos de trabalho no município de Gaia. Eu penso que está a referir-se ironicamente à massa de funcionários políticos, político-partidários que existem no município. Não, eu penso que uma boa parte desses funcionários estão, como é evidente, adstritos a uma gestão que foi, desse ponto de vista, muito pesada e que não faz nenhum sentido. Ou seja, nós somos capazes hoje de perspectivar um modelo de gestão com muito menos destes cargos, que são claramente cargos inúteis, como se vai dizendo na gíria, jobs, que são criados para bois partidários. Eu penso que neste momento não há condições económicas e financeiras no município para suportar esta brutal estrutura que está disseminada pela Câmara e pelas empresas municipais, aliás. Agora, eu acho que há aqui uma obrigação que todos nós temos, que é olhar para Vila Nova de Gaia e para o legado de Vila Nova de Gaia e perceber que há situações dramáticas e urgentes para resolver. A questão dos transportes é, do meu ponto de vista, uma questão absolutamente premente. Por outro lado, Vila Nova de Gaia, dos transportes de atravessamento, porque na ligação ao Porto nós temos boas condições, todos os operadores privados seguem ao Porto, mas depois tem uma grande dificuldade em vir de Avintes a Golpilhares direta, porque não há linha direta. Portanto, há uma necessidade de criar uma rede de transportes articulada entre os operadores públicos e os operadores privados. Temos depois, do ponto de vista do emprego, uma situação que tem que ser atalhada rapidamente. Vila Nova de Gaia tem mais de 5% de taxa de desemprego do que a média nacional, situando-nos numa situação que é relativamente dramática. Mais dramática ainda, porque, ao contrário do que acontece noutros municípios, a taxa de desemprego em Vila Nova de Gaia, e particularmente desemprego jovem, está acoplada a níveis de desqualificação muito importantes. O que significa que, mesmo depois de ultrapassar a crise, nós podemos não conseguir resolver o problema do desemprego pelas baixas qualificações. E, portanto, uma resposta do ponto de vista da empregabilidade tem que estar acoplada a uma resposta do ponto de vista da formação de ativos e da aprendizagem ao longo da vida. E Vila Nova de Gaia tem condições espetaculares para enfrentar este problema. Temos um tecido produtivo que é, apesar de tudo, interessante. Temos instituições de ensino médio e de ensino superior muito importantes para responder a estes requisitos, assim sejam chamados e assim esta seja uma questão central na gestão municipal, que não tem sido, infelizmente. E depois há uma necessidade óbvia de parar um bocadinho com as megalomanias, a ideia das grandes pontes e das muitas pontes a atravessar para o Porto, que neste momento não fazem sentido nenhum, e olhar, isso sim, para um plano de reabilitação urbana e de reabilitação das vias secundárias das freguesias, que estão num estado muitíssimo mau e que, de alguma forma, contribuem para a qualidade de vida dos gaenses. Aquilo que acaba de abordar será provavelmente um tema de campanha eleitoral, sabido que a vontade do Dr. Menezes é fundir Gaia e Porto. Eu pergunto-lhe se é a favor dessa fusão ou se é antes a favor de quando, em vez, uns arroz de cabidela entre os dois presidentes de Câmara e ter estratégias comuns, mas não fundindo cidades. Não, em primeiro lugar, a questão da fusão entre Porto e Gaia é, do meu ponto de vista, uma não questão. Isso não faz sentido nenhum, é um disparate absoluto, e eu percebo que seja um assunto que o Dr. Menezes traga para o discurso, porque, de facto, nos últimos mandatos, nos últimos 16 anos, o Dr. Menezes tem uma péssima experiência no relacionamento com o Porto. O Porto e Gaia estiveram de costas voltadas, e eu admito que ele olhe para este cenário de uma forma que
que é resolúvel com uma integração administrativa e uma fusão, mas isso não faz sentido absolutamente nenhum. Eu estou convencido que qualquer que seja o Presidente da Câmara do Porto e qualquer que seja o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, aquilo que nós temos que olhar é para a capacidade que vamos ter de dialogar e de criar sinergias entre dois municípios que estão intrinsecamente ligados. Mas isso não passa por fusões artificiais, passa por estratégias políticas coerentes. Eu estou convencido que se o Dr. Menezes viesse a ganhar a Câmara do Porto, tendo o Eduardo Vítor Rodrigues como Presidente da Câmara de Gaia, ele rapidamente abandonaria essa ideia da fusão, porque ele perceberia que é possível ter um município do Porto e um município de Vila Nova de Gaia com interesses comuns e articuladamente do ponto de vista político com interesses comuns, sem ter que andar para aí com fusões e com estratégias. E até passariam o São João no mesmo barco no Rio Douro. Por acaso o São João tem sido um dos exemplos de cooperação entre o município de Gaia e o município do Porto. Nos últimos anos o fogo de artifício tem sido feito conjuntamente, mas sim, admito que haja momentos de relacionamento mútuo, de cooperação recíproca, que são muito importantes do ponto de vista do Porto cidade, mas que são também muito importantes do ponto de vista de Vila Nova de Gaia cidade e concelho. Veja que, por exemplo, do ponto de vista do turismo, os milhares de turistas que por ano chegam ao aeroporto de Francisco Sá Carneiro ou ao terminal de cruzeiros de Leixões olham para a sua chegada de uma forma relativamente depauperada, porque não há uma estratégia metropolitana, ou pelo menos de um grupo de 2 ou 3 municípios, se quiséssemos aqui integrar Matosinhos, e penso que faria sentido, uma estratégia comum que permita uma resposta económica até, histórica, patrimonial aos turistas que cá vêm. E Vila Nova de Gaia a este nível tem uma importância enorme, porque uma parte do património que faz muita gente vir a esta região está em Vila Nova de Gaia, são as caves de vinho do Porto, é o vinho do Porto, é a dimensão ambiental e o Rio Douro, e portanto nós tínhamos aqui todo o interesse em encontrar plataformas de entendimento. Com Eduardo Vítor Rodrigues na presidência da Câmara, como é que vai ser o relacionamento com as juntas de freguesia? Agora reduzidas a 15, mas num primeiro ano com muitos problemas para resolver, para acertar em condições. Que tipo de relacionamento é que a Câmara vai propor às juntas de freguesia? Em primeiro lugar, há uma questão relativamente à qual eu não abdicarei, porque é um compromisso público que eu assumi, juntamente aliás com o Dr. Menezes, na altura em que foi subscrita a proposta de reorganização administrativa, que é, em nenhuma das 24 freguesias encerra o edifício sede da Junta de Freguesia e os serviços que lá estão sediados. Isso é um compromisso de honra e um compromisso político com os gaenses e com os cidadãos, porque a reorganização administrativa, que foi um equívoco absoluto, que teve por acaso no Dr. Carlos Abreu Mourinho um dos seus maiores defensores no atual governo, embora grande crítico no governo Sócrates, este processo de reorganização administrativa, que foi feito de uma forma completamente precipitada, errada, mal feito, foi apesar de tudo atenuada em Vila Nova de Gaia, porque fruto do entendimento existente entre o PS e o PSD foi possível encontrar critérios e formas de utilizar a majoração que a lei previa para, em vez de ficarmos com 11 freguesias, acabarmos por ficar com 15, mas este acordo teve subjacente um princípio que é: nenhuma junta e nenhum serviço encerra nas respectivas freguesias, porque as populações não podem ser prejudicadas por esta lógica administrativista e economicista que esteve no governo. Depois, as juntas de freguesia são parceiros fundamentais da Câmara Municipal. Até pela experiência própria eu sei como um município pode fazer mal às populações pela simples razão de ostracizar juntas de freguesia. E, portanto, as juntas de freguesia são parceiros fundamentais de governação, têm um papel a partir de agora, penso que até muitas delas já estão a tê-lo, têm um papel que é um papel tendencialmente reforçado nos domínios da imaterialidade, do apoio social, das políticas de proximidade, se calhar aí mais do que nas grandes obras infraestruturais e nas grandes intervenções infraestruturais, e eu penso que esse desafio é um desafio não só para a Câmara Municipal, mas para as juntas de freguesia. O meu último desafio, Eduardo Vítor Rodrigues, é que diga aos cidadãos que nos estão a ver em casa se devem ou não ter esperança
no futuro do país e no futuro de Vila Nova de Gaia? Neste momento, a esperança é a única coisa que nos resta, embora eu compreenda muito bem as razões de muitos milhares de cidadãos que olham para a política, para os políticos, com uma enorme desconfiança, olhando para o aparelhismo político-partidário como um aspecto nuclear da vida política e da democracia, e aquilo que eu lhes peço é uma oportunidade, não para mim, mas uma oportunidade para o país e para o regime. Eu penso que a democracia está a renovar-se. Os políticos, sobretudo uma nova geração de políticos, olha para a atividade política não numa lógica de taxismo, de profissionalização, de usufruto de uma área que aparentemente é uma área permeável a coisas, a tropelias, mas olham para a vida política com um sentido de serviço. E não olham apenas para a vida política com sentido de serviço, dizendo, mas fazendo, porque no meu caso pode-se avaliar o meu trajeto nos últimos 4 anos na Câmara Municipal e nos 16 anteriores na Junta de Freguesia de Oliveira do Douro. Portanto, eu acho que também chegou o momento de se perceber que nós não somos o que dizemos, nós somos o que fazemos. E no meu caso isso é possível. Admito que noutros casos não seja possível avaliar, porque não tem nada para mostrar e nada para que tenha sido feito em Vila Nova de Gaia, mas no meu caso é possível avaliar, tenho amplas razões para estar tranquilo e sobretudo para tentar dar aos cidadãos um sinal de que é possível regenerar muita da atividade política, assim os cidadãos queiram. Agora, não podemos ter nos cidadãos os críticos do regime, do sistema, de muita desta forma negativa como a atividade política é feita e depois quando são chamados a votar, votam na reprodução deste modelo. Eu penso que isso não acontecerá. Estamos num processo de mudança muito séria do ponto de vista das representações sociais, que vai acabar por repercutir-se num novo modelo de gestão municipal também. Ok. Obrigado pela sua presença. Espero que os espectadores tenham ficado com uma visão do cidadão Eduardo Vítor Rodrigues. Obrigado por nos ter feito companhia. Até à próxima.